paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11 diz: para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. O apóstolo Paulo, ao escrever essa última carta dele, ele fala acerca do seu ministério. Olha só, pregador. Primeiro Paulo era pregador e ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Depois ele era apóstolo, segundo a vontade de Deus, e doutor dos gentios. Quero falar um pouco do apóstolo Paulo. Quero ver a vida dele em duas fases. Primeiro, antes da sua conversão, e depois da sua conversão. Vamos olhar na primeira carta de Timóteo, o que Paulo fala de si mesmo antes da sua conversão. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a mim, que dantes fui blasfemo. Paulo blasfemou contra Cristo, contra a sua igreja. Ele diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor. Como a gente vê quando no capítulo de número 8 e 9, capítulo 9 de Atos, as perseguições que Paulo fazia à igreja. Então, Paulo foi blasfemo, Paulo foi perseguidor. Não só era perseguidor, ele era opressor, ele prendia os servos do Senhor e oprimia eles, arrastando eles, entrando pelas casas e arrastando. Paulo então era blasfemo, era perseguidor, era um opressor. E aí ele diz: mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente. Ele era ignorante acerca do caminho do Senhor. E na incredulidade, e era incrédulo. Ele mesmo se declara a sua própria incredulidade. Verso 14: a graça de nosso Senhor abundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. E no verso 15 ele diz: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo ainda se considerava o principal pecador. Então, antes da sua conversão, blasfemo, perseguidor, opressor, ignorante, incrédulo, pecador. Alguém que você diria: não há esperança nenhuma para ele. Mas quando Cristo vem em nossa vida e nos transforma, olha, depois da sua conversão, 2 Timóteo, como nós lemos, ele foi constituído pregador, e que grande pregador ele era. Foi por toda parte pregando o evangelho de Cristo. Apóstolo, mesmo ele dizendo que se considerava o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus, na verdade ele foi um grande apóstolo, maior exemplo de cristianismo, e doutor dos gentios. Paulo conhecia a sua chamada, que Deus o havia chamado para o povo gentil, e executou isso com muita graça. Mas não para aí. 2 Pedro 3, verso 15, Pedro também fala mais alguma coisa de Paulo. Ele diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro considerou Paulo como um sábio do evangelho. Sabedoria é algo tão bonito que você nunca diz que você tem. As pessoas reconhecem, é como a humildade. É as pessoas que reconhecem que você é humilde, mas você mesmo nunca fala. E a sabedoria é a mesma coisa. Paulo não ia dizer que ele era sábio, mas Pedro declarou que Paulo era muito sábio. Segundo a sabedoria
que lhe foi dada, a sabedoria foi lhe dada. Pedro também diz que Paulo escreveu, e nós sabemos que dos 27 livros, Paulo escreveu 13 epístolas, quase a metade do Novo Testamento em número de livros, 13. E falando disso em todas as suas epístolas, enquanto há pontos difíceis de entender. Então, Paulo foi um grande escritor. E Paulo também, acima de tudo, além de pregador, apóstolo, doutor dos gentios, uma designação da humildade de Paulo está em Romanos 1:1, onde Paulo se identifica como servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Amém? Então, depois da conversão, pregador, apóstolo, doutor dos gentios, sábio, escritor, servo. Antes da sua conversão, blasfemo, perseguidor, opressor, ignorante, incrédulo, pecador. Muitos dizem, não há esperança. Mas Jesus veio ao encontro dele, transformou a vida dele, fez dele um pregador, apóstolo, doutor dos gentios, sábio, escritor, servo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que transforme a sua vida como transformou a de Paulo. A minha também, que ele transforme como transformou a de Paulo. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Deus te abençoe. Amém.